Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Digam glória a Deus. Quantos estavam hoje pela manhã aqui? Que bom. Queridos, eu quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade, poder estar celebrando a Deus juntamente com os irmãos. Minha palavra de gratidão a Deus pela vida desse homem de Deus. Eu considero o pastor André como um grande líder, um homem que Deus colocou no meu ministério para abençoar a minha vida. Meu muito obrigado mais uma vez pela confiança, pastora Alessandra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Felicitar as nossas irmãs pelo Dia das Mães. Felicitá-las por esse dia tão especial e dizer aos homens que elas precisam ser valorizadas mesmo. Gente, o homem não dá conta do que uma mãe faz, do que uma mulher faz, na condição de esposa e na condição de mãe. Eu saí aqui hoje de manhã, após o culto, já era um compromisso que eu havia feito em família, e eu ainda fui para Campinas terminar o almoço na casa da sogra. Almoçamos por volta das 3 da tarde, corri na casa da minha mãe, voltei para casa, saí do fogão 5h40, pastor, para garantir a janta da família hoje. Eu inventei uma costela na panela de pressão, com cebola, Vocês estão convidados. E saí 5h40 do fogão, correndo para poder chegar aqui, por isso que eu cheguei atrasado, já me justifiquei. E confesso para vocês que eu estou quebrado, não vejo a hora de deitar e dormir. Porque o homem não aguenta o que a mulher faz. Então, feliz Dia das Mães. Feliz dia para todas as mulheres. E o meu desejo é da bênção de Deus sobre cada uma de vocês. Queridos, eu quero convidá-los à leitura de um texto bíblico. O que eu vou fazer hoje, talvez eu não faça novamente, pelo menos não me lembro de ter feito isto tão recente, ou pelo menos na minha memória não me lembro de algum fato semelhante, mas o que eu preguei hoje de manhã eu vou pregar agora à noite. Abra sua Bíblia, Evangelho por Lucas, capítulo de número 18. É verdade que a palavra de Deus se renova, então muita coisa o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração como uma água nova para esta noite. Lucas capítulo 18 e o verso de número 18 em diante. Verso 18 do capítulo 18 de Lucas, diz assim o texto sagrado: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E você diz amém. Queridos, antes de dar continuidade a isto, rapidamente só para apresentar aqueles que não conhecem e aqueles que não tiveram oportunidade de adquirir, este livro é um livro de oratória, facilitando a vida de pessoas que querem falar em público e têm medo ou vergonha de falar em público. Aqui tem 12 matérias, é um curso completo de oratória, por isto que esses últimos meses que eu estou trabalhando com este livro, eu estou dando um bônus. Adquirindo o livro, você ganha o certificado do curso de oratória, porque aqui é um curso completo, são 12 matérias, trabalhando todas as suas habilidades para se apresentar em público. Esse outro é mais recente, escrito juntamente com a minha esposa, As 10 Leis da Comunicação no Casamento, falando sobre as 10 linguagens, quebrando alguns tabus da sexualidade no casamento, que é muito atacada, e trabalhando também a área comportamental no casamento. Passe ali, após o culto, adquira. Ao adquirir, você estará abençoando o meu ministério, tá bom? O texto do capítulo 18 do Evangelho por Lucas é um texto que apresenta um dos temas mais debatidos na teologia bíblica, quando se trata sobre a eternidade. No conceito escatológico, quando se trata de escatologia bíblica, nós apresentamos ou temos como referência não só o livro do Apocalipse, não só as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e aos Colossenses e aos Coríntios, mas também nos evangelhos nós temos Mateus 24, Mateus 25, dentre outros textos, o capítulo 18 do Evangelho por Lucas. Todas as vezes que respostas são dadas sobre a eternidade ou a vida eterna, o texto base de Lucas é este do capítulo 18. Mas também este texto apresenta a maneira pedagógica com que Cristo conduziu uma conversa com um jovem rico, um homem conhecido como um príncipe da sua época, que veio diante de Cristo perguntando sobre a vida eterna no conceito de salvação, dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? Numa primeira resposta à indagação daquele jovem, Jesus apresentou diante dele o decálogo, os 10 mandamentos, elencando diante dele todos os artigos da lei, dizendo: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, honra ao teu pai e à tua mãe. Então Jesus está esboçando diante dele o decálogo e dizendo que o cumprimento ou a obediência aos mandamentos do Senhor é o caminho que conduz o homem à salvação ou à vida eterna. A primeira resposta de Cristo basicamente era esta: quando Jesus apresenta a lei, ele está dizendo: quer a vida eterna? Obedeça as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, e você será conduzido à vida eterna. Diante desta primeira resposta, este jovem rico vai argumentar uma certa religiosidade. De fato, ele tinha esta religiosidade. Ele disse assim: tudo isso eu conheço,
desde a minha mocidade. A palavra mocidade aí está atrelada à infância, porque na instituição das leis e dos mandamentos, lá em Êxodo por Moisés, Êxodo, Levítico também, Deuteronômio, na instituição das leis, Deus ordenou aos pais que incutissem na mente dos filhos as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, principalmente os meninos. Na fase dos 12, 13, 14 anos, o menino já era habilitado nas leis de Deus. E não eram apenas os 10 mandamentos. Vertendo dos 10 mandamentos, haviam 613 estatutos. Esses 613 estatutos eram memorizados pelos meninos, já na sua fase dos 12, 13, 14 anos. E este menino está dizendo, este moço está dizendo, tudo isso eu conheço desde a minha mocidade. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte: ora, se para ter a vida eterna eu preciso conhecer a lei e os mandamentos do Senhor e praticá-los, então já tenho cadeira cativa lá no céu, já tenho passagem garantida, a minha salvação já está garantida, porque tudo isso eu conheço e pratico desde a minha mocidade. Mas agora Jesus vai surpreendê-lo com a segunda resposta, dizendo para ele: ainda te falta uma coisa. Quando Jesus disse, ainda te falta uma coisa, ele estava levando esse rapaz a entender que nunca o homem vai estar num nível completo ou perfeito de espiritualidade. Aqui, ninguém pode se gabar de alta espiritualidade, de perfeição, dizendo, eu já atingi o nível máximo de espiritualidade ou de perfeição. Porque Jesus está dizendo, sempre vai te faltar uma coisa. Você nunca vai estar completo. Sempre vai te faltar uma coisa. Sempre vai haver uma necessidade. Sempre vai haver um aprendizado. Sempre haverá diante de você um passo a mais a ser dado. Um degrau a mais da escada a ser subido ou escalado. Na sua vida espiritual, sempre faltará uma coisa. É isso que Jesus está dizendo, você nunca vai estar completo. Mas na sua segunda resposta, ele diz ao rapaz seguinte, faz o seguinte, quer a vida eterna? Vende os teus bens, reparte eles pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tem duas lições aí. Jesus não disse para ele que ao vender os bens e repartir com os pobres, ele já teria a sua salvação garantida. Ele já teria a vida eterna. O que Jesus está dizendo é, se você repartir e distribuir, você vai ter galardão lá em cima. Terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Porque agora, o que ele está ensinando àquele jovem é, salvação não é uma conquista única. Uma vez que eu me converti ao Evangelho, passei pelas águas do batismo, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, salvação é uma conquista diária, é de relacionamento, é de andar com Deus, é de caminhar com Ele. Porque se fosse assim, você nem precisaria mais estar aqui, sendo administrado pela palavra de Deus, advertido por ela, sendo talvez alertado por alguns cuidados a serem sendo necessários na sua vida espiritual. O que ele está dizendo é, a vida com Cristo, o relacionamento é algo diário, de caminhada, de trajetória, de andar com Deus. Jesus está dizendo para ele, vem e segue-me. Esse rapaz vai embora entristecido. Jesus vendo ele saindo triste, porque o desafiou a vender as suas propriedades, e aí eu aprendo duas importantes lições. A primeira, o teste da capacidade de renúncia ou de entrega. Em nenhum momento Jesus permitiria a ele
devolver ou vender os seus bens, repartir com os pobres para segui-lo. Eu vou repetir. Em nenhum momento Jesus permitiria a esse rapaz vender os seus bens, repartir com os pobres para depois segui-lo. O que ele estava fazendo aqui era apenas um teste de capacidade de renúncia e entrega. Certamente faria com ele o mesmo que Deus fez com Abraão, naquela grande prova, dizendo a Abraão: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Abraão, em obediência a Deus, vai cumprir todo o protocolo do sacrifício de Isaque, e quando ele ergue o cutelo para sacrificar o filho, Deus brada, dizendo: não faças isso, Abraão, agora sei que tu temes a mim. O que Deus fez com Abraão, Jesus faria com o jovem rico, se percebesse nele uma disposição de entrega, de vender os bens e repartir com os pobres. Mas a segunda lição disto é uma complexidade de interpretação bíblica que algumas pessoas têm sobre a palavra de Cristo, quando disse a ele, aos discípulos, vendo aquele homem indo embora: quão dificilmente são os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Muita gente, de forma equivocada, interpreta isto dizendo que Jesus disse que rico não entra no céu, que rico não entra no reino de Deus. E não é isso que Jesus estava falando. O que ele estava dizendo, na verdade, existem duas linhas de interpretação, quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Isto aqui é uma metáfora, ou uma figura de linguagem, mas também ele está falando de algo da sua cultura, da sua época. As cidades do mundo antigo eram compostas de portas e portões, que tinham o seu período de fechamento e de abertura, mas que no fechamento daqueles portões havia apenas uma portinhola chamada de fundo de agulha, em que as pessoas passavam por aquela portinhola, porém dificilmente conseguiam passar por ela os seus camelos, os seus animais, precisando ou devendo ficar do lado de fora, esperando o horário de abertura da grande porta ou do portão da cidade. Então Jesus está usando uma figura de linguagem, mas também algo da sua cultura, dizendo: é mais fácil um camelo passar por aquela portinhola do que um rico entrar no reino de Deus. Mas ele não estava falando que rico não entra no céu, que rico não tem salvação. O que ele está dizendo é que as pessoas que colocam o coração no ouro, nas riquezas, na prata, nos bens materiais, colocam prioridade nisto, deixando Deus em segundo plano, estas pessoas dificilmente entrarão no reino do céu. O que Jesus estava dizendo é: se você colocar em segundo plano um culto, a oração, a leitura bíblica, as coisas espirituais, prezando ou priorizando mais os teus bens materiais, as tuas riquezas, o ouro, a prata, então ele está dizendo: dificilmente você vai entrar no reino dos céus. É uma questão de prioridade. Deus é prioridade. As coisas materiais são secundárias. É isto que ele estava dizendo. Mas percebam que Jesus se incomodou com a maneira como esse jovem se aproximou dele. Ele não se incomoda na pergunta ou questionamento sobre a vida eterna. Ele não se incomoda com a alegação dos 10 mandamentos, de que ele conhecia a lei. Jesus se incomoda com a maneira como ele se aproxima, chamando-lhe de bom. Por isso que Jesus vai revidar dizendo: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. A palavra bom na língua hebraica é chamada como tobi,
e tobe é um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. A mesma função ela tem na língua portuguesa. No conceito de adjetivo, ela é considerada como um adjetivo de qualidade, num grau comparativo. Quando esse homem se aproxima, pastor, prazer revê-lo, quando ele se aproxima de Cristo, chamando-lhe de bom, ele está num grau de comparação, dizendo assim: o Senhor é tão bom quanto os outros mestres que eu conheço. O Senhor é um líder religioso, que prega a vida eterna para os judeus, que prega a salvação para os judeus. O que ele está dizendo é: o Senhor, no meu conceito de avaliação, é tão bom quanto os outros que eu conheço. É um adjetivo de qualidade num grau comparativo. E aí isso incomoda Cristo. E por quê, pastor? Porque Jesus percebeu que aquele rapaz não reconhecia como o Messias, não reconhecia como o Filho de Deus. Logo, não reconhecendo quem Jesus era, mas o que ele era, ele chama ele de bom mestre, porque ele está equiparando ele aos outros líderes, dizendo: tu és tão bom quanto os outros líderes que têm pregado a vida eterna. Já que o Senhor também prega a vida eterna, então me diga, o que farei para herdar a vida eterna? Eu repito, isto aqui incomoda Cristo, incomoda ele porque Jesus entende que não há uma prestação de culto, não tem uma reverência, não é alguém que está reconhecendo ele como o Cristo, o Messias, mas que está dizendo que ele é apenas um mestre. E aí, num grau de comparação, ele está dizendo: tu és tão bom quanto os outros que eu conheço. O adjetivo é de qualidade, mas a palavra bom também é um sinônimo de bondade. Mas ele não se aproxima de Cristo num conceito de sinônimo de bondade. Tanto que Jesus revida dizendo: por que me chamas bom? Nas entrelinhas, Jesus está dizendo para ele: por que me trata como um adjetivo de qualidade? Ninguém há bom. Perceba que ele não diz ninguém é bom, ninguém há bom, porque agora ele está atribuindo o sinônimo de bondade a Deus e dizendo: ninguém de fato tem bondade senão um que é Deus. Então Jesus vai repreendê-lo exatamente por isso. Por quê, pastor? Porque ele se inquieta pela maneira como ele se aproxima, chamando-lhe de bom. A palavra bom no conceito de adjetivo de qualidade, eu repito, a palavra bom no conceito de adjetivo de qualidade tem um grau comparativo, e num grau comparativo é como se ele está dando uma nota mediana a Cristo. Logo, se ele o reconhecesse como Messias, como Filho de Deus, não chegaria dizendo: tu és bom, chegaria dizendo: tu és o melhor, tu és o ótimo, tu és o excelente. Por quê, pastor? Eu vou te provar. Porque a palavra bom, no adjetivo de qualidade ou grau comparativo, é usada tanto nas atividades escolares quanto no mundo do mercado. Ora, no mundo dos negócios, ela é atribuída como algo mediano, como algo que é simplesmente atendendo a média. Quando alguém te diz assim: teu carro é bom, você diz: é bom. O que você está dizendo é: não é o melhor, mas atende a minha expectativa. E a tua casa é boa? É boa. Não é a melhor, mas atende a minha expectativa. Teu salário? Meu salário é bom. Não é o melhor salário, mas atende a minha expectativa. Todas as vezes que a palavra bom é usada num conceito de adjetivo de qualidade, a classificação dela é mediana. Nas notas escolares não é diferente. A atividade escolar é conceituada na seguinte ordem: regular, bom e ótimo. Ótimo é a melhor nota, regular é a pior nota, que antigamente
se dizia péssimo ou insatisfatório, mas com o passar do tempo entendeu que esta expressão era agressiva ao cognitivo da criança e substituiu ela pela nota regular. Então é regular, bom e ótimo. Ótimo é a melhor nota, ótimo é a nota excelente. Então Jesus entende que esse moço está tratando ele de forma comparativa, ou seja, não tem prestação de culto, não tem reconhecimento, não tem adoração. Se era bom no conceito de sinônimo de bondade, Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. A palavra bom aqui é sinônimo de bondade. Salmo 136 e o verso 1: bem graças ao Senhor, porque Ele é bom. A palavra bom aqui é sinônimo de bondade. Salmo 145, verso 9: o Senhor é bom para todos. A palavra bom aqui é sinônimo de bondade. Só que agora ele está usando um adjetivo de qualidade. E já que a classificação é média, já que a nota é mediana, a primeira vez que a palavra bom foi usada como um adjetivo de qualidade, numa classificação mediana, foi o próprio Deus que usou ela na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 e o verso 10, Deus criou a terra e o mar, e viu Deus que era bom. A terra e o mar não impressionam Deus, porque Ele está dizendo: eu tenho poder para fazer algo melhor que terra e mar. Olha o verso 12, Deus cria a vegetação, e viu Deus que era bom, porque árvores, folhas, vegetação não impressionam Deus. Ele tem poder para fazer algo melhor. Então a nota é mediana. Olha o verso 18, Deus cria o dia e a noite, Deus faz separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Luz e trevas, dia e noite, não impressionam Deus. Por que não, pastor? Porque Deus tem poder para fazer algo melhor que dia e noite. Olha o verso 21, Deus cria agora as aves e os peixes, e o texto diz: e viu Deus que era bom, porque aves e peixes não impressionam Deus. Ele tem poder para fazer algo melhor que isto. Olha o verso 25, Deus cria as feras do campo e os animais, e o texto do verso 25 termina dizendo: e viu Deus que era bom, porque peixes, aves, feras do campo e animais não impressionam Deus. Ele está dizendo: eu tenho poder para fazer algo melhor que isto. Tudo isto Deus cria, pastor, com o poder da palavra, usando o verbo. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus desce aqui na terra, crava a mão no barro, forma o homem, suspira ou simplesmente sopra nas narinas do homem, e quando sopra nas narinas dele, e que Deus forma o homem e dá fôlego de vida, o texto do verso 31 termina dizendo: e viu Deus que era muito bom. Eu vou repetir: vegetação é bom, terra e mar é bom, céu e a noite e o dia é bom, todas as outras coisas são boas, mas o homem, Deus está dizendo, é obra-prima da minha excelência. O que Deus está dizendo é: você vale mais do que vegetação, você vale mais do que dia e noite, você vale mais do que terra e mar, você vale mais do que aves e peixes, você vale mais do que qualquer animal, porque Ele está dizendo: você é obra-prima da minha excelência. Se tem alguém que pode glorificar a Deus por isto, aproveita para adorá-lo e glorificá-lo. Deus nunca fez algo para ficar abaixo da média. Não, eu vou repetir. Deus nunca fez algo para ficar abaixo da média. Quando Ele cria você, Ele diz: eu vou criar algo mais que bom. Eu vou repetir. Quando Ele cria você, Ele diz: eu vou criar algo
que é muito mais que bom, é o melhor. Mas já que eu criei algo que é o melhor, eu vou entregar para essa obra-prima, o meu melhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele está dizendo é, se o homem é a obra-prima mais excelente que eu criei, para a salvação deste homem, eu também vou dar algo que é o meu melhor. Cristo é o melhor que Deus poderia te dar. Eu vou repetir porque eu acho que a ficha de alguém não caiu. Cristo é o melhor que Deus poderia te dar. Eu vou dizer pela terceira vez, Cristo é o melhor que Deus poderia te dar. Digam glória a Deus por isso. Então ele entrega para o homem o melhor que ele tem. Por quê, pastor? Olhe para cá. Porque Deus nunca aceitou fazer algo abaixo da média. Aliás, ele nunca aceitou ser equiparado e nem comparado. Quando Israel sai do Egito sob a liderança de Moisés, diante do desafio do Mar Vermelho, eles murmuram e dizem para Moisés: você nos tirou de lá para nos matar aqui, de vergonha, porque tem Faraó com exército vindo atrás da gente. Aí o povo diz assim: Moisés, quer saber de uma coisa? Era melhor ficar no Egito. O que eles fizeram é o mesmo que alguns de nós fazemos. Quando a gente quer comparar aqui com o mundo. E aí a gente faz uma comparação mediana. E aí a gente quer comparar e dizer, lá eu tinha, aqui não tenho. Lá eu podia, aqui não posso. Lá eu possuía, aqui não possuo. Quantas vezes a gente se conforma, aliás, se comporta desse jeito. E aí a gente se comportando dessa forma, a gente diz que o Egito é melhor. Parece que eu vejo, isso enfurece Deus. Quando o povo diz o Egito é melhor, Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga a este povo que marcha. E tu, pega o teu cajado, toca na água, e o mar vai se abrir. Quando o mar se abre, Deus abre um aquário à esquerda, outro aquário à direita. Lá está as maravilhas de Deus da sua criação no mar. Eu vou repetir, lá está as maravilhas da criação no mar, feitas por Deus. O que Deus está fazendo por Israel ali, na linguagem da psicologia, é chamada de ressignificação. Por quê, pastor? Porque eles estavam olhando para o passado e com saudade do Egito. Aí Deus vai ressignificar a mente deste povo, como que dizendo: eu vou provar quem é que é melhor, se é o Egito ou a promessa da terra prometida, se é o Egito ou aquilo que eu prometi para vocês lá na frente, Canaã, a terra que mana leite e mel. Quer saber de uma coisa? Eu vou distrair a tua atenção, para você nem se lembrar de Faraó e o seu exército, e ficar olhando as maravilhas. Aquário à direita, aquário à esquerda, passam a pés enxuto. Do outro lado do mar, eles cantam, e o cântico na boca do povo é: louvai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. A palavra triunfou, a etimologia dela é: venceu aquele que é o melhor. Eu vou repetir, o significado da palavra triunfou é: venceu aquele que é melhor. Mas não é o Egito que é melhor, não. Melhor é o Deus que abre o mar para a gente passar. Não é o Egito que é melhor, não. Melhor é o Deus que nos conduz até a promessa. Não é o Egito que é melhor, não. Melhor é o Deus que nos garante passar a pés enxuto. Se tem alguém que acredita que Deus é o melhor, levanta a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória
glória que você pode dar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga para o crente que está do teu lado, diga: Jesus é melhor. Diga: Jesus é melhor. Jesus é melhor. O pregador pode ser bom, o pastor pode ser bom, o cantor pode ser bom. Alguém aqui pode dar nota ao culto. Alguém aqui pode classificar o culto num conceito mediano. Alguém aqui pode dar nota a alguma coisa que faz ou deixa de fazer, mas Jesus e o que Ele faz é o melhor na sua vida e para sua casa. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar. O que Ele faz por você e em você não é abaixo da média. Não, eu vou repetir. O que Ele faz em você e por você não fica abaixo da média. Olhe para esse crente que está perto de você e diga: tem o melhor de Deus ainda para a sua vida. Por quê, pastor? Porque agora Jesus vai inverter a lógica. O rapaz vem e pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Parece que eu vejo, Jesus olha para o rapaz e diz: o que é que você quer? Vida eterna. Ah, você quer o melhor que eu tenho. Porque não tem nada que vale mais do que vida eterna, amém? Não tem nada que vale mais do que salvação, amém? Não, esse amém está fraco, eu vou repetir. Tem alguma coisa que vale mais do que salvação? Não tem nada que vale mais do que a tua salvação, diga amém. Então, tá bom. Jesus disse para ele: quer dizer que o que você quer é o melhor. Vale muito? Vale. Faz o seguinte: vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e segue-me. Eu começo a pregar aqui, porque Jesus está dizendo para ele: você quer o melhor que eu tenho? Já que você quer o melhor que eu tenho, eu te desafio. Desafio a quê, Senhor? Te desafio a entregar para mim o melhor que você tem. Mas agora há pouco o Senhor usou a lei. Agora há pouco o Senhor chegou dizendo, ou respondendo a minha pergunta, dizendo que se eu conheço os mandamentos, eles me conduzem à salvação. Na sua segunda resposta, o Senhor está dizendo para eu vender o que tenho e dar aos pobres. Isto não está na lei. Voltar e te seguir, isto não está na lei. Aí Jesus disse para ele: você está equivocado. Estou parafraseando. Por quê? Porque isto aí é renúncia. Renúncia é uma decisão pessoal que só faz quem reconhece o que Deus é. E quem reconhece o que Deus é, decide renunciar num conceito de abrir mão de coisas, de tempo, de pessoas, dizendo para Deus: eu vou dar o melhor que eu tenho para o Senhor. Mas a gente não está muito acostumado a isso. Por que não, pastor? Porque a gente vem de casa para o culto querendo que Deus nos dê o melhor, mas a gente não dá para Ele o melhor. Não, eu vou repetir. A gente vem de casa para o culto querendo que Deus nos dê o melhor.
a gente até faz pirraça para Deus. A gente até acha que pode colocar Ele na parede, dizendo: eu quero o melhor carro, eu quero o melhor emprego, eu quero a melhor vitória. Você não está errado em querer o melhor de Deus. O problema é a ordem das coisas. É porque para nós, Deus está do lado de lá do balcão. E nós do lado de cá dizendo: me dá a mercadoria e depois eu te pago. Se o Senhor resolver o meu problema, eu canto. Se o Senhor resolver o meu problema, eu prego. Se o Senhor resolver o meu problema, eu me batizo. Se o Senhor resolver o meu problema, eu vou ser membro. Se o Senhor resolver o meu problema, eu vou me entregar de verdade. Percebe que o tempo todo a gente está barganhando com Deus. A gente barganha com Ele o que temos, mas exigindo dele o melhor. Mas para Ele, a gente diz: se sobrar tempo eu vou no culto. Para Ele, a gente diz assim: a minha vida está muito corrida, pastor. Eu não tenho tempo nem para ir no grupo familiar. Pastor, eu não tenho tempo nem para vir ao culto. Quer saber, pastor? Só dá para vir no culto de Santa Ceia. É porque para Deus a gente nunca dá o máximo que temos. Nunca dá o melhor que você tem. Para Ele é sempre sobra. Eu vou repetir. Não adianta uma falsa religiosidade da gente. Porque nós não damos para Deus o melhor que temos. Sempre para Ele é resto de culto, é sobra de adoração, é gorjeta de oferta, é resquícios de serviço. A gente nunca entrega para Ele de verdade. Ora, para que dar para Deus a velhice, se você pode dar para Ele a juventude? Eu vou repetir. Para que dar para Deus a velhice, se você pode dar a juventude? Não, pastor, mas eu vou curtir um pouco. Eu vou me divertir primeiro. Eu vou fazer primeiro tal coisa. Depois eu me envolvo com a igreja. Depois eu me coloco à disposição do ministério. Depois eu faço para Deus. Para Deus é sempre sobra. Porque para Deus a gente entrega metade, se poderia entregar por inteiro. Porque para Ele a gente quer dar a enfermidade, se a gente pode dar a saúde. Porque para Ele a gente sempre quer dar a sobra, o resto, a esmola. Quando Ele está dizendo: quero o meu melhor, entrega o teu melhor. Entrega o teu melhor culto. Entrega o teu melhor sacrifício. Eu não sei se eu já preguei esse assunto que eu vou dizer agora aqui, mas isto aqui está muito atrelado a Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro, ele também está falando de um homem rico, que ostentava a riqueza, e que tinha um mendigo, Lázaro, que vivia sendo humilhado às portas daquele rico. Mas os dois morreram. E quando os dois morreram, a Bíblia diz que um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades. Um foi para o lugar de tormento, o outro foi para o paraíso. Isso aqui é escatologia. Porque ninguém vai para o céu e para o inferno assim que morre. Antes do arrebatamento da igreja, não. Quem morre sem Cristo vai para um lugar de tormento, esperar o juízo final. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, esperar o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. E Jesus está dizendo que o mendigo foi para o paraíso, o rico foi para o seio de Abraão, aliás, para o Hades. Enquanto o mendigo está no seio de Abraão, no paraíso, o outro, o rico, estava no lugar de tormento. Só que aí
ele revela 3 verdades que a eternidade reserva para a gente. Eu vou repetir. Ele revela 3 verdades que a eternidade reserva para a gente. Qual, pastor? É Jesus dizendo, isto está linkado a Lucas 18, que os 2 estão lá na eternidade, um no paraíso, o outro no lugar de tormento. O rico olha para o paraíso e vê Lázaro. Eu vou repetir. O rico olha para o paraíso e enxerga Lázaro. Por quê, pastor? Porque Jesus está dizendo que na eternidade ninguém perde a consciência. Não, eu vou repetir. Jesus está dizendo que na eternidade ninguém perde a consciência. O rico sabia quem era e quem Lázaro era. Segunda verdade, na eternidade você não vale o que tem, mas você é medido por aquilo que faz. Não, eu vou repetir. Na eternidade você não vale o que tem, mas você é medido por aquilo que faz. O cara era rico aqui na terra e humilhava Lázaro, mas lá na eternidade ele não tem nem um copo de água. Tanto que ele está dizendo, mande que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Como pode? O cara era rico aqui na terra, mas na eternidade não tinha um copo de água. Por quê, pastor? Porque na eternidade você não vale o teu carro, você não vale a tua casa, você não vale onde mora, você não vale o que calça, você não vale o que veste. Lá você será medido por aquilo que você faz. Quantos entendem isso? Diga amém, diga amém. Aí vem a terceira verdade. Qual? Mande que Lázaro refresque a minha língua. Mas também mande que alguém avise os meus parentes lá na terra, os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar de tormento que eu estou. Meu Deus, ele está pedindo por favor para alguém avisar os seus familiares que se salvem. E aí entra a terceira verdade. Qual, pastor? Na eternidade não se pede favor e nem se faz. Não, eu vou repetir. Na eternidade não se pede favor e nem se faz. O que é isto, pastor? O que você tiver que fazer, você tem que fazer agora. O que você tiver que fazer, você tem que fazer hoje. Deus entra nesta casa dizendo para a gente que está na hora de parar de entregar para Deus a sobra, a metade, os resquícios, a gorjeta. Essa noite Deus entra aqui dizendo, eu quero de você o teu melhor culto, a tua melhor adoração, o teu melhor sacrifício, a tua melhor oferta, o teu melhor serviço. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. A pergunta é, será que você está disposto a entregar para Deus o melhor que você tem? Para que ficar barganhando com Deus? Para que ficar deixando as coisas dele sempre para depois? A gente deixa tudo para depois, a gente troca uma santa ceia por qualquer festa. A gente troca o que é sagrado pelas coisas passageiras. Vir à igreja um culto por semana, para nós é o máximo que damos. Mas no futebol você vai sempre. A academia você não falta um dia. As coisas que são do seu próprio interesse, você se dedica a elas. Se é futebol, você paga o ingresso e chega lá de madrugada. Para as coisas do mundo, a gente se dedica com intensidade e entrega. Mas para Deus, a gente coloca defeito no tempo. Por que não veio? Estava chovendo. Por que não veio?
Estava sol. Por que não veio? Estava calor. Por que não veio? Estava frio. Sempre a gente tem um argumento para não fazer o melhor que temos para Deus. Mas se está frio, você vai trabalhar. Se está calor, você vai trabalhar do mesmo jeito. Se chove canivete, você vai trabalhar do mesmo jeito. Se dá tempestade, você vai trabalhar do mesmo jeito. Ô pastor, mas lá é o meu patrão, é o meu Senhor, e lá eu ganho. Quer dizer que a gente respeita mais os homens da terra do que Deus. Porque para Deus a gente dá sobra. Para Deus a gente barganha até dízimo. Para Deus a gente faz negociata com dízimo. A gente nem dá dízimo de 13º. Porque para Deus é sempre sobra. Ô pastor, pega leve. Porque dízimo é coisa da lei. Eu vou te provar que é antes da lei. A lei foi instituída por Moisés. Abrão, em Gênesis 15, quando recebe a visita do sacerdote Melquisedeque, a Bíblia diz, e entregou o dízimo de tudo. Quem é Melquisedeque? Sacerdote Deus Altíssimo. Eu vou repetir, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem reconhece quem Deus é e a autoridade que é constituída sobre a sua vida, não negocia, entrega o melhor que tem. Vamos lá, já que alguém diz que dízimo é da lei, então vamos antes da lei. Abraão entrega dízimo. Jacó, Gênesis capítulo 28, ele fez um voto dizendo, te darei o dízimo de tudo quanto eu possuo. Antes da lei, Jacó resolveu dar o dízimo, pastor, mas dízimo é Velho Testamento, então vamos para o Novo. Hebreus 7:8 diz, aqui recebe o teu dízimo, homens mortais, mas lá recebe aquele de quem testificamos que vive para todo sempre. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que quando você entrega o teu dízimo, quem administra são pessoas mortais, mas lá quem recebe é Cristo, aquele de quem testificamos que vive para todo sempre. Eu não sei para quantas pessoas, mas para alguém aqui Deus está dizendo, quero o melhor que eu tenho, e entrega o melhor que você tem, dá o melhor que você pode. Se tem alguém que recebe a palavra, abre a boca e dá o melhor glória que você pode dar. Levanta a mão direita ao céu se você puder e quiser. Não abaixe a tua mão por nada. Porque se essa noite houver uma disposição em você de entregar para Deus o melhor que você tem, de fazer para Deus mais, chega de fazer abaixo da média. Se houver essa disposição em você, se prepare. Algo sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Eu vou repetir, mantenha a mão erguida. Anota o que está sendo dito. Anota na capa da tua Bíblia, anota no teu coração, anota na tua agenda, anota no teu calendário. Se houver uma disposição em você de fazer mais para Deus e prestar o melhor serviço para a casa de Deus, se prepare para algo extraordinário que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Quem recebe isto, fecha a palma da mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Mas ele vai embora. Quando ele vai embora, eu encerro aqui. Jesus diz, quão dificilmente são os ricos entrar no reino de Deus. Logo alguém diz, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir?
Aí eu finalizo liberando uma palavra profética para a plenitude. Então eu vou repetir. Eu finalizo liberando uma palavra bíblica e profética para o ministério plenitude. Porque quando Pedro disse assim, Fábio, prazer revê-lo. Fernando, Deus abençoe a sua vida. Valmir, muito obrigado. Quando ele termina, e Pedro diz assim, nós que deixamos tudo por amor a ti. Aí Jesus diz, qualquer de vós que tiver deixado tudo por amor de mim. Pastora, a palavra deixar aí, o verbo, não é abandonar. Ele não está dizendo abandona a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, a tua casa, a tua família. O verbo deixar ali é coloca como prioridade. O que ele está dizendo é aquele que deixar de colocar como prioridade tudo nesta vida por amor a mim, vai receber 100 vezes nesta vida. Meu Deus, tem alguém que domina a matemática aqui? Tem algum contador? Alguém que domina a matemática, não é a minha matéria. Tá, responda para mim, num conceito de percentual, matematicamente falando, tem algo mais do que 100%? Tem algo melhor do que 100 vezes? Então Jesus está dizendo, faça para mim o melhor que você tem. Ah, se você entender isso aqui, esta é a chave desta noite para o ministério plenitude. Que ele está dizendo é, para de barganhar comigo. Chega de entregar metade. Chega de entregar sobra. Chega de dar resto. Se você entregar para mim o melhor que você tem, eu vou te dar 100 vezes nesta vida. E por fim, eu garanto a tua vida eterna. Eu libero essa palavra como profecia para a sua vida. O que Deus está dizendo essa noite é, entrega para Ele o melhor que você tem. E você vai ter uma vida de excelência. Ah, eu vou repetir. Entrega para Deus o melhor que você tem. E você vai ter uma vida de excelência. Eu vou dizer pela terceira vez. Entrega para Deus o melhor que você tem. E você vai ter uma vida de excelência. Ora masteria forgia, lá júria manasturia forgia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Escute isso aqui e eu termino aqui. Olhe para cá. Houve uma convenção de pastores em Cuiabá, da minha denominação. E a igreja em Cuiabá organizou departamentos para recepcionar os pastores que de todo o Brasil iam para lá. Naquela época, foi escalado um irmão para um grupo que ia recepcionar pastores, hospedando eles. E a função dele, cada um tinha uma função. A função dele era auxiliar esses pastores no que diz respeito a engraxar sapato, passar a roupa. Pensa num nível de hospedagem. Mas aquele irmão tinha uma hérnia de disco. Estava com uma cirurgia marcada. Quando ele foi escalado, ele conta, pastor, dizendo que ele pensou algumas vezes de comunicar à liderança e dizer que ele não podia, porque ele tinha uma hérnia de disco. Mas ele diz, contando o testemunho depois, pastor, eu fiz a composição daquele grupo. Eu pegava o sapato dos pastores que participavam da convenção e engraxava sapato por sapato. A convenção aconteceu, passou, depois de um tempo, eu fui para o dia que estava marcado a cirurgia, mas que tinha que fazer um exame pré-cirúrgico. Quando fez o exame pré-cirúrgico, o médico disse para ele, não precisa te operar.
Por que não? Porque o exame está dando um outro resultado. Não vai ser necessário fazer cirurgia. Aí ele contou o testemunho numa igreja lá em Cuiabá chamada Pedregal, contando e dizendo: Jesus me curou enquanto eu engraxava o sapato dos pastores. Eu não estou te chamando para engraxar sapato de ninguém. Eu só estou dizendo para você que está na hora de você parar de dar para Deus metade e entregar por inteiro. Está na hora de você entender que o conceito de relacionamento com Deus é no dia a dia. Hoje ele entra aqui dizendo para você: entrega tudo que você tem. Entregando tudo que você tem, o melhor que você é, o melhor que você pode, você vai receber o melhor que eu tenho nesta vida e na vida eterna. Se coloque em pé por um instante. Se coloque em pé, por gentileza. Hoje eu quero desafiar você. Hoje eu quero desafiar pessoas. Eu não vou te chamar para vir à frente e receber um milagre, receber uma porta aberta, receber uma vitória, receber uma bênção, embora eu entenda que tudo isso está relacionado. Mas o desafio que eu faço a você hoje aqui é diferente. Pessoas precisam vir aos pés do altar hoje se lançar como oferta diante de Deus. Eu vou repetir. Pessoas precisam vir aos pés do altar de Deus hoje se lançando como oferta. Se ofertando a Deus e dizendo para Ele: pode contar comigo. Eu vou entregar o melhor que eu tenho na tua casa. Certamente é alguém que vai descruzar os braços e voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a evangelizar, voltar a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Certamente é alguém que vai voltar a se envolver nas coisas espirituais. Certamente é alguém que vai se colocar à disposição do reino, dizendo para Deus: pode contar comigo para o que for necessário na tua obra. Porque eu acredito que as atitudes e posicionamentos que temos diante de Deus trazem respostas para a nossa vida. Eu vou repetir. Eu prego há 25 anos. Eu nunca cheguei num culto e essa consciência tranquila eu vou levar para a eternidade. Nunca cheguei num culto entregando menos do que eu podia dar para Deus. Eu conheço colegas que, quando a igreja está num pequeno número, e isso acontece até às vezes em cultos domésticos, pessoas fazem uma leitura resumida de um texto, contam uma mensagem resumida e não entregam tudo que deveria entregar. Não faça isso. Faça para Deus o melhor. Deus te colocou sobre uma liderança. Entrega o teu melhor. Tem um departamento, um trabalho, uma atividade que você presta na obra de Deus. Faz o teu melhor.